Saudações, povo Blue! Bem-vindos ao Chelsea Fan BH, dia de Champions, né? Dia de final do torneio europeu de futebol mais legal que existe, que tem o maior interesse, que a gente gosta de assistir, principalmente, né? Quando tem um dos times que a gente gosta envolvido. Não foi o caso do torcedor do Chelsea nessa temporada, né? E os Blues fizeram muito feio na temporada passada. Nessa também, né? Ficou decepcionante, mas pelo menos para a temporada seguinte o Chelsea está de volta a torneios europeus, mesmo num terceiro nível, né? Tem muita história de Champions aí. Hoje é dia de final. É o Real Madrid e o Borussia Dortmund, o Real maior vencedor. Dificilmente alguém vai passar, porque o Real tem 14 títulos contra 7 do Milan. Hoje, se o Real Madrid vencer o Borussia Dortmund, olha aí que ironia, né? Em Wembley, em Londres, bota aí 15 taças, já vai colocar 8 de frente para o Milan. Daqui a pouco colocar aí os campeões, ó. Milan tem 7, Bayern e Liverpool tem 6, seguido do Barcelona. Então, o Chelsea tem 2 títulos, por um escorregado não tem 3, né? Aliás, cheio de postagens por aí hoje, comemorando, né? Comemoração ao John Terry. Na data de hoje, alguns anos atrás aí o John Terry fez um gol na seleção brasileira, né, quando a Inglaterra disputou um amistoso em Wembley, né? Aí mostrou a cruzamento do Beckham e o John Terry fez aquele gol. E era uma Inglaterra de boas recordações, né, para nós torcedores do Chelsea. E tinha Frank Lampard, tinha John Terry, tinha Ashley Cole. Acabou isso, né? Hoje o nosso time tem jovens talentos super promissores. Tá aí na iminência de anunciar o novo técnico. Todo mundo, inclusive eu, achei um tempo que seria, né, pela fixação que Bowley e companhia tem no Brighton, eu imaginei que seria o De Zerbi. Aí não foi, o De Zerbi saiu do Brighton. Aí de uma hora para outra a turma toda virou especialista. Em uma semana virou especialista em Maquenas, em Marescas, em Rubem Amorins, na turma toda. E já está na iminência de divulgar aí o nome do Enzo Maresca, né, treinador do Leicester City. Vai pagar multa rescisória para o Leicester, como fez na época do Graham Potter do Brighton. Tá indo notícias aí sobre contratações. Uma das mais absurdas é o Chelsea de olho em goleiros. O Chelsea não precisa de goleiros, só se for para reserva. Mesmo assim, tem uma turma boa. O Chelsea não necessita de goleiro. Um salve pro Gabriel Felipe, que chegou aí. Seja muito bem-vindo. Dia de Champions. Já vamos contar um monte de história sobre Champions League aqui, ó. Tá aqui a taça da UEFA Champions League. O Chelsea tem 3. Tá fora da temporada aí, mas vai demorar um pouquinho para voltar. E vamos contar, inclusive falar sobre algumas participações do Chelsea em temporadas de Champions League, e falar das 3 temporadas em que o Chelsea fez final, porque o tema hoje é finais, né? Finalíssimos. E vai ter o Real Madrid
com 14 títulos, quanto o Borussia Dortmund, que chegou em 2 finais e tem 2 títulos. Então, voltando ao Chelsea, em breve aí vai ter o anúncio, será mesmo o Enzo Maresca, o super cara, né, o jornalista, a grande fonte de todo mundo nessa época de especulação, de transferências, que é o Fabrício Romano, já soltou aí também, o Ben Jacobs também soltou. Só que é meio exagerado para quem já errou tanto, né? Para quem errou nas 2 últimas escolhas. Eu falo até que no caso do Maurício Pochettino o erro foi na saída, né? Trocando de treinadores aí, já vai para a 3ª temporada, vai para o seu 3º treinador e dá 5 temporadas para um treinador, é o que tem se falado aí. E a gente já tá calejado aí, mesmo com o cara sendo muito bom, elogiado por Pepe Guardiola e tudo, que garante que no final da próxima temporada o Chelsea não troca de novo. É esperar para ver. Ao ver o Aziz, Matheus, o Félix, Renata. Renata apareceu, que bom. Bom você por aqui, Renata. Hoje, dia de jogo bom para você assistir aí, Renata. Tem Real Madrid, tem o Borussia. Borussia que já nos deu alegria aqui há alguns anos, né? Aí, comandado por esse cara aqui, ó. Don Carlo, que na data de hoje, em 2009, assinava com o Chelsea para comandar aquele super time e seria campeão da Copa da Inglaterra, da Premier League. Carlo Ancelotti, uma pena que na Champions League com o Chelsea, que foi a temporada 9-10, né? Ele acabou sendo eliminado nas 8ª de final pelo campeão, pela equipe campeã, a Internazionale de Milão. Então tá aqui o Carlo Ancelotti. E o Ancelotti está na final, né? Mais uma vez com o Real Madrid, que tem a boa vontade da mídia mundial aí. Eu espero que o Borussia Dortmund vença essa aí. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre Champions League aqui. Esse contrato pode 5 anos para o Maresca, tem tudo para dar errado, infelizmente. Nem Mourinho passou 5 anos no Chelsea. O Félix, se a gente olhar, puxar aí, os treinadores do Chelsea, geralmente é 1 temporada e meia, tá? A média com o Roman Abramovich, se você olhar, ó, o José Mourinho, 2004, 2007, saiu na metade de 2007, então ficou 2 anos e meio. O Ancelotti chegou em 2009, saiu em 2011. O Antônio Conte ficou 2 temporadas. O Maurício Sarri 1 temporada. O Thomas Tuchel 1 temporada e meia. Aí contrataram o Graham Potter e deram para ele 5 anos ou 4 anos, acho que foi 5 também. Não durou 1. Tá aberto. Aí deram pro Pochettino 2 anos. Razoável. Ele mostrava serviço na primeira temporada, confirmava na segunda. Na segunda temporada não deixaram o cara concluir seu projeto. E por mais que fale, tem que olhar toda a temporada. Mas beleza, vamos pegar o final, quando ele recebeu todos os jogadores que estavam machucados ali, com o James de volta, com o Tio, com a turma toda. E esse mútuo acordo aí, na hora de sair, né, de deixar o clube, isso claramente foi porque a diretoria está centralizando nas contratações. Treinador, pelo que está aparecendo no Chelsea, não vai ter poder para decidir sobre contratação, sobre venda, sem nada, né? Aí fica ruim. Então, 5 anos para o Maresca, duvido que permaneça esses 5 anos aí, ainda colocaram lá opção de mais um. Eu não acredito. Não acredito nisso não. Tô com você nessa aí. Seja bem-vindo, Alexis. Seja muito bem-vindo. Mas hoje é dia disso aqui, ó. Final da Liga dos Campeões. Edição 69 da Liga dos Campeões. Onde o Chelsea
chegou perto das finais várias vezes, principalmente entre os anos de 2004 e 2009 ali, muitas vezes na fase de semifinal. Grandes jogos contra Barcelona, contra Bayern de Munique, contra Liverpool, turma toda lembra muito bem. Vamos contar, registrar a história de alguns aqui, né, pra gente lembrar. E algumas eliminações e 3 finais, né? 2008, 2012 com aquela super arrancada e 2021 com aquele título improvável, né? Ninguém esperava. Dia 29 de maio. Para quem acompanha o Spotify do Chelsea Fan BH, eu lancei essa semana lá um episódio falando da Europa League, né? 2018-2019 e logo mais vai sair aí a da Champions League de 2021, que foi na mesma data de 29 de maio. A UEFA Europa League em Baku, final contra o Arsenal, com toda a história, toda a trajetória lá, contextualizada desde a época da Copa da UEFA de 1970, criada em 71, até Baku 2020, até Baku 2019. A Champions League também vai seguir o mesmo cronograma ali, dando um contexto. Vamos falar muito de Real Madrid, de britânicos, clubes ingleses, os grandes campeões. A turma vai gostar, então eu peço para acompanhar lá no Chelsea Fan BH, no Spotify e também na Amazon Music. De gancho, já peço aí as redes sociais, né? A turma que dá aquele apoio, que é Instagram, Twitter, Facebook, Threads e também o Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Então, a turma pode acompanhar lá, se quiser aí. Nessa off-season, a gente vai criando e trazendo o povo para bater papo aqui, né? Porque é muita especulação aí. E tem umas histórias tão absurdas aí de jogadores. O pessoal tá esquecendo que o Chelsea tem que cumprir as obrigações, né, financeiras de fair play para entrar tranquilinho aí. Tem muita investigação e o Chelsea não vai escapar de punição, de perda de pontos aí, né? Mesma coisa que aconteceu com Forest, com Everton. Estão investigando aí, né? O Manchester City também. Vamos esperar, porque não vai ser nenhuma novidade se o Chelsea perder pontinhos por aí, não. Olha aí o Lucas Silva. Pois bem, dia de Champions, salve, salve Lucas. Final da UEFA Champions League de 2023-24. Não teve Chelsea nessa edição, porque fez feio na temporada passada, né? Ficando em 12º lugar no campeonato inglês. Não foi para competição nenhuma. É a edição número 69, né, da Champions League, juntando tudo com Copa dos Campeões e tudo mais. O Real Madrid com 14 títulos, o Milan tem 7, o Bayern de Munique tem 6, Liverpool 6, Barcelona tem 5. Depois a gente vai passando aí toda a conta. O Chelsea tem 2 e um vice-campeonato. Os Blues estarão de volta a competições UEFA, né, competições europeias, na próxima edição, a temporada 24-25. Só que vai ser no nível 3, né? Vai ser na UEFA Conference League e nos playoffs. Não está garantido ainda na fase de grupos, não. Vai ser bom, vamos ver qual é o adversário que o Chelsea vai enfrentar. E pelo tamanho do clube, por todo o investimento, vimos aí as últimas finais, né? Teve Roma, teve West Ham e a última final entre Olympiacos e a Fiorentina. Os gregos ganharam, festa em Atenas, ruas de fogo e tudo. Então o Olympiacos não estará na edição da Conference League, porque se garantiu na Liga Europa. Isso se já não tivesse garantido, né, para disputar ali uma Champions, um playoff de Champions pela Liga Grega, né? Se é que não conseguiu, eu não vi ainda a classificação da Liga Grega. O Chelsea, pelo seu tamanho, quando entra nessas competições, tem ganhado. O Chelsea é o grande favorito. Vamos torcer aí, pelo menos na próxima temporada, uma taça, né? Já que vai ser o Enzo Maresca que deve ser anunciado aí. Quem sabe na segunda-feira anuncia, né?
Aí, Chelsea na UEFA Conference League. Então, vamos ver o Chelsea viajando por Noruegas, Hungrias, quem sabe Finlândia, Islândia, Malta, Romênia. Vamos onde for, vamos ganhar. Que existem grandes times, grandes equipes nesses países. Na Romênia tem o Steaua Bucareste, campeão nos anos 80, pô, né? Na Sérvia tem lá o Estrela Vermelha, só que o Estrela Vermelha vai para a Champions League, campeão do país, e assim vai. Rafael Chagas tá aí, ó, chegou, seja bem-vindo, Rafael, nessa resenha e bate-papo aí de dia de Champions. Então, muito bem, Real Madrid, né? Recentemente teve muita história aí entre Real Madrid e Chelsea, inclusive na temporada 2021, que o Chelsea foi campeão, tiramos o Real Madrid nas semifinais. Real Madrid com de Thibaut Courtois, de Antônio Rüdiger hoje, né? O Courtois que foi anunciado aí, que parece que será o titular da final. O Lunin roeu todo o osso e no final vai o goleiro belga, que não vai disputar a Eurocopa. Então, vamos ver. Tomara que o Borussia consiga. Quem sabe o Marco Reus se consagre nessa final de Champions League aí, né? Então, o Real 14 títulos, o Borussia Dortmund 1 título, 2 finais. O Dortmund venceu a Champions League em 1997, batendo a Juventus. E em 2013 perdeu em Wembley. Olha aí o Dortmund voltando à Inglaterra, ao estádio de Wembley, e tendo a chance de dessa vez sair campeão. Da outra vez contra o Bayern de Munique, que o Chelsea havia batido na final em sua casa, né, na Alemanha, na temporada anterior, 11-12. E 12-13 o Bayern voltou à final da Champions League, mas aí venceu o seu compatriota Borussia Dortmund. Chelsea 3 finais, 2008, 12 e 21. 2008 aquela final contra o Manchester United e aquele escorregão. 2012 Didier Drogba com aquele gol salvador e depois aquela cobrança de pênalti super tranquila. E 2021 Kai Havertz, que hoje não está mais no time, mas está na história dos Blues, né? Então, é um pouco da história desses times aqui e vamos falar. O Rafael a falar do técnico do Chelsea aqui, ó. Esse técnico Enzo é técnico para o Chelsea porque essa nova gestão não entendeu o tamanho do clube. Parece que boa a gestão nova, né? Todd Bowley, Bale, Cleley, a turma toda. É um modelo americano de administrar franquias, né, velho? É investir em jovens, fazer eles evoluírem e ganhar dinheiro com venda. Coisa que o Chelsea fazia muito quando era categoria de base. Parece que eles vão reinvestir nisso. Trouxeram o Enzo Maresca porque pelo bom trabalho que ele fez no Leicester City. O Chelsea bateu o time do Enzo Maresca nessa temporada, né? Quando o Chelsea venceu o Leicester por 4-2 na Copa da Inglaterra. Não foi um jogo tão fácil quanto pareceu, não. Porque o Chelsea conseguiu 2 gols bem no final. E estão apostando porque é um cara da escola do Guardiola, foi da equipe do Guardiola no Manchester City. Eu não tenho o que falar. Eu vou esperar, vou ver o trabalho dele primeiro e aí vamos deixar que ele nos surpreenda, que ele com sua maneira, né, o seu método de treinamento confirme então que o Maurício Pochettino forçava demais, né, e os treinadores se machucavam, que é o que corre as notícias dos principais jornais ingleses, né? Mas agora o Pochettino já foi, é uma pena. E vamos ver o Maresca. E que os jogadores gostem dele, ó. Vamos ver se o Nkunku não se machuque e se ele vai iniciar o próximo campeonato com aquela mesma espinha
que tem o Chelsea, né? Porque eu vejo notícias aí de que o Chelsea está procurando goleiro. Para que o Chelsea necessita de goleiro? Tem o Dodi Petrovic, muito bom, não adianta isso. E o Chelsea precisa de zagueiro com a saída do Thiago Silva, e o Chelsea precisa de centroavante. O Chelsea precisa de duas peças. E o rumor que segue aí, forte aí é no setor de meio campo, né? É o Conor Gallagher. Então ele vai entrar no último ano dele de contrato, só resta mais uma temporada agora. Em 6 meses, se ele continua no Chelsea, então no mês de janeiro, ele já pode assinar contrato com outro time. Para quem não gosta do Conor Gallagher, vai começar aí se sentir bem, porque é improvável que o Conor Gallagher permaneça. Eu gostaria muito, mas vamos ver qual é a espinha dorsal que o Enzo Maresca, quando for anunciado, vai iniciar o trabalho do Chelsea, né? Vamos ver se ele vai mudar alguma coisa. O Chelsea só vai voltar a campo em julho, né? Pré-temporada, primeiro jogo contra o Wrexham, depois Celtic, depois América do México, aí Manchester City e finaliza contra o Real Madrid. Será que o último jogo de pré-temporada dos Blues será contra um Real Madrid campeão da Champions ou vice-campeão da Champions? Né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Mas sobre o tamanho do clube, Rafael, acho que eles não estão diminuindo o tamanho do clube, não. É uma maneira, é uma visão norte-americana deles mesmos. Eles têm que entender que no futebol profissional, né? Que não, quando não é franquia, e se você faz um trabalho ruim, seu time corre risco de rebaixamento e cair para uma liga mais fraca, que vai te prejudicar muito financeiramente. E esses caras, por mais que tenham sido surpreendidos e queimado dinheiro, vão começar a entender como é que é o mundo do futebol, né? E mais uma coisa, esses caras, eles não são incompetentes, né? Eles são muito bem sucedidos em tudo. Quem pegar a história do Todd Bowley aí, entrei no site da revista Forbes, tem uma matéria lá sobre ele, bem interessante. Vocês vão entender um pouco da história do cara. Ele de bobo não tem nada, ele só dá o bote certo. Então é o retorno. E outra, o Chelsea, 2 temporadas ruins, mas lucro para os caras, né? Que comercialmente o Chelsea é uma grande marca. E quem aí está na iminência sobre os novos uniformes, né? Começou, e agora vazou assim imagens reais, né? Não eram fotos, nem montagem, nem nada, não. Vídeos dos novos uniformes, a camisa azul, detalhe na manga de laranja, preto e uma camisa branca. Eu gostei, vamos esperar agora só a confirmação e que seja disponibilizado o mais rápido possível aqui no Brasil para a gente poder comprar, né? Porque tá ficando complicado conseguir os uniformes do Chelsea aqui no Brasil. Olha o Luiz aí, Luiz mandou um Alá Madrid, vou torcer contra, viu, Luiz? Eu quero que Borussia Dortmund ganhe. Eu acho que o Chelsea tem que ir bem no mercado. Eu falo que citei agora há pouco, tomara que o Chelsea contrate zagueiro e o atacante, que é o que o Chelsea precisa. Porque no setor de meio campo, que sai o Conor Gallagher, né? No setor de meio campo tá tudo certo, porque tem o Hugo Chukwu, tem o Chukwuemeka, tem o Romeu Lavia, tá tudo beleza. O Enzo Fernandes vai voltar, o Peru vai voltar muito bem, tá? Aí, Mudryk, Madueke e Sterling. Raheem Sterling, eu nem especulo mais, porque é um cara que não tem nenhum interesse em sair, o maior salário dos Blues, e vai ficar. E ele, para a experiência, quem sabe aí, com o Enzo Maresca chegando, é uma peça bem importante, né? Quem sabe o Maresca consegue uma função que faça o Sterling jogar. Só tem que botar na cabeça dos caras para passar a bola pro companheiro, né? Que contam pontos bem importantes. Agora, Madueke eu não permaneceria e o Mikhailo Mudryk, uma decepção total para mim nessa temporada. Uma decepção total. O Chelsea precisa de um atacante, centroavante e zagueiro.
Vai ter de volta o David Atro Fofana, o marfinense, que foi emprestado da União Berlim da Alemanha e agora retornou do Burnley. O Omar Hutchinson, né, que estava muito bem lá no Ipswich, né, disse que quando acabou a temporada, com o acesso do Ipswich, que queria continuar lá. Eu acho uma boa ideia ele continuar, porque ele não vai, a menos que o Maresca chegue e banque e libere o Tio, libere Cucurella, libere um ou outro, e infelizmente entre Tio e Cucurella, na hora de botar no papel para ver quem libera, né, o Tio tá atrás, né. O Tio hoje parece ter ficado com a terceira opção, sendo a terceira opção da lateral esquerda, o que beira quase um absurdo, né? Que é um muito bom jogador, mas vamos ver quanto tempo ele vai durar na próxima temporada. O Reece James está de volta. Tomara que com a operação tenha resolvido o problema de lesão dele, que nós vimos contra o Nottingham Forest. 5 minutos em campo ele agregou demais e resolveu um jogo, né? E o Malo Augusto. Então nas laterais o Chelsea está muito bem. Então ainda tem o Hudson que pode chegar aí. Vi uma notícia, eu não sei se ela está confirmada, sobre uma renovação, uma extensão de contrato do Hudson. E tem que esperar o técnico ser anunciado, avaliar todo mundo e decidir com quem ele vai trabalhar, ou quem ele vai pedir, ou quem a diretoria vai trazer. Eu vou esperar dessa vez, não vou me empolgar muito não, porque nas 2 últimas temporadas o entretenimento que o Chelsea deixou para nós foi muito ruim, tá? Vamos esperar para ver, vamos curtir aí as férias. Enquanto isso, final de Champions League neste dia 1º de junho, e depois tem Eurocopa, vai ter muita coisa aí ainda, né? Vamos lá, vamos ver. Salve pro Açoeiro, Wanderson, olha o Arthur aí, salve, salve Arthur. Arthur mandou um Vini Júnior aqui, tá bom, vai se decepcionar, hein? United campeão, Chelsea fora. United campeão da Copa da Inglaterra. Que zebraço, hein, Arthur? Pois é, então que o United honre o futebol inglês e não faça feio na Europa League, porque o Chelsea vai fazer bonito na conferência. Porque o Chelsea joga, o Chelsea vai pra briga pelo título. Sterling não joga nem no América. Tá bom, tá bom. Vamos esperar. Enquanto isso, o Sterling tá curtindo. Ele deve ter lá numa bela praia da Jamaica. Arthur perguntando se eu já desisti do Jackson, que não era o novo Drogba. Eu nunca disse. Teve esse hype mesmo quando ele chegou, principalmente na pré-temporada, né? Porque tava tendo muito, fazendo os gols, né? Aquele revezamento com o Christopher Nkunku, aí o Nkunku voltou. O Jackson, bons números, fez muito gol na temporada, mas na mesma proporção perdeu também. E teve muito gol anulado por impedimento, né? Isso é uma coisa que o Enzo Maresca, quando chegar, for anunciado, confirmado, vai ter que resolver com o Nicolas Jackson, né? É o posicionamento, porque lembrou muito. Claro que o Timo Werner na época era muito melhor que o Nico Jackson, mas o Werner também deixou muitos gols e anulados por impedimento. Mas eu não desisti não, eu ouvi o Nico Jackson, Christopher Nkunku. Enquanto não chegar um fora de série, é a dupla de ataque do Chelsea, Arthur. Fiquei feliz que está saindo um rumor de 25 a 30 milhões do Mônaco pelo Bro. Isso é uma boa notícia. Tomara que a turma lá consiga desenvolver, porque o Broha se atrapalhou, ele não se ajudou no Chelsea, e lá no Fulham, com o Marco Silva, mesmo chegando, jogando, iniciando algumas partidas, se perdeu no tempo, né? Se perdeu no tempo. Lucas Maquedano tá aí. O Chelsea tem que voltar à Premier League, mas o Chelsea vai voltar à Premier League em breve. Mas você deve estar falando aí de disputar títulos, né? Isso vai demorar um pouquinho. Nenhum clube passa impune, o Rafael. Depois da bagunça, o time
foi todo desmontado, aquele todo elenco. E assim, injetaram o dinheiro, gastaram 1 bilhão, mas não é tão fácil assim não. E muitas contusões, troca de treinadores. Nenhum desses projetos, nesses 2 anos aí, Potter, Pochettino, e agora está na iminência de iniciar um projeto com o Maresca aí. Não tá fácil, mas o Chelsea vai voltar. Claro que o Chelsea vai voltar. Esse futebol cíclico aí, é assim mesmo. O Jürgen Klopp já saiu. Liverpool já está com um novo treinador. Pep Guardiola, quanto tempo vai durar? Para a próxima temporada ainda é Manchester City pegando tudo, meus caros Blues. Ao Chelsea, vamos focar aí, tá? Copas Nacionais e na Conference League. Vamos lá. Não sei se temos que trazer zagueiro. Fofana, Covil, Badiachile, Dizazi e Chalobah. Só se sair mais um que eu contrataria alguém. Beleza, o Fofana, ele, como não jogou nessa temporada, né, por causa da grave contusão dele, ele vai chegar, ele aí já supre a saída do Thiago Silva. Ok, você tem muita razão nisso aí, boa análise. Mas esse papo aqui, ó, o Chalobah, por exemplo, terminou muito bem a temporada, mas é muito criticado. E ele é um cara que tem mercado aí, né? Só se ele quiser sair. Mas eu daria um ainda, porque dá para confiar no Badiachile. Covil se machucando. A minha zaga para a próxima temporada, se for 2 zagueiros, é Covil e o Fofana, tá? Já que com a saída do Thiago Silva. Não confio mais no Badiachile. O Dizazi jogou mais de 30 jogos direto aí, mas no final da temporada, não sei, o Pochettino acabou tirando ele também. O Chalobah voltou muito na parte final, jogou bem, mas a grande aposta do Todd Bowley, da turma, é o Wesley Fofana, né? Entendi aqui, o Rafael, o Chelsea tem que ganhar a Premier League, isso aí. Vai demorar ainda, viu, cara? Para ganhar a Premier League vai precisar de uma consistência gigantesca. Sabe, cara, próxima temporada nós vamos ganhar a Conference League, não tenha dúvida. Eu acho que pelo menos esta taça aí, pelo investimento que o Chelsea tem, por tudo, eu acho que vai ganhar sim. Mas bem, galera, hoje, e aí? Turma aí, é final, todo mundo vai assistir a final da Champions League, já que não vai ter os Blues. Eu já vou torcer logo para o Borussia Dortmund e vou falar aqui, 69 edições de Champions League, tá? O Real Madrid é o clube que mais participou, tanto que venceu as 5 primeiras edições, né? O Real Madrid, pentacampeão, assim, no início da Copa dos Campeões da Europa, 54 participações, seguido pelo Benfica 40, o Bayern 40, Juventus 37 participações e o Porto 36. Só para ter uma ideia aqui, do geral, o Chelsea tem um total, quer ver? Vou puxar aqui, ó. Vamos achar aqui o Chelsea. O Celtic, primeiro campeão britânico da Champions League, tem 27 participações. O Chelsea, como jogou só a primeira vez a Champions League em 1999, né, temporada 99-2000, tem só 19 participações, 197 jogos, marcou 334 gols. Olha aí. Ou melhor, nossa senhora. 19 participações, 197 jogos. O Chelsea. Aí tem mais que o Chelsea, a CSKA Sofia. O Borussia Dortmund, finalista dessa edição, tem 21 participações. 176 jogos. Outros ingleses aqui, olha, é brincadeira, tem muita coisa aqui, ó. Áustria Viena, Besiktas, tem muita turma, tem uma lista imensa
Grandes times. Paris Saint-Germain só disputou a Champions League 17 vezes, com muito tempo fora. Real Madrid 54, Benfica e Bayern 40, Juventus 37, Porto 36, Barcelona 36 vezes. Bruna, acabou de chegar aí, salve, salve. Olympiacos, campeão da Conference League de 23-24, 31 participações. Manchester United 30 vezes. Inter de Milão eliminou o Chelsea em 2010, campeã italiana da atual temporada, tem 24 participações. Rangers, do Alex Ferguson, 24. O Arsenal, 22 participações só. Então, é a UEFA Champions League aí, que antes era a Copa dos Campeões, né? Então, vamos falar dela aqui, só para se ter uma ideia, ó. A primeira edição, 1955-56. Curiosidade envolvendo o Chelsea é que o Chelsea seria o primeiro clube inglês, né, a disputar a UEFA Champions League. Só que a FA, Football Association, a Federação Inglesa, não permitia que seus associados disputassem competições fora de sua administração, né, fora do Reino Unido, da Grã-Bretanha. E correndo o risco de ser punido. Então o Chelsea não disputou a primeira edição, vencida pelo Real Madrid. O primeiro inglês a disputar foi o Manchester United, na segunda edição do torneio, na temporada 56-57, também vencida pelo Real Madrid, e o Manchester United foi até as semifinais desse torneio, eliminado pelo Real. O Real Madrid, na temporada 55-56, olha aqui, as jornadas foram o seguinte: na primeira rodada, o Real Madrid campeão venceu o Servette por 2-0 no primeiro jogo, e na segunda partida 5-0. Real da Espanha, Servette da Suíça. Tiveram ainda Sporting de Lisboa contra o Partizan Belgrado, o Anderlecht da Bélgica contra o Magyar, né, o MTK da Hungria, o Djurgården da Suécia contra o Guardia da Polônia. Bem interessante, times que a gente não vê há muito tempo aí, olha só. Rot-Weiss Essen da Alemanha contra o Hibernian da Escócia, Rapid Viena contra o PSV, o Aarhus, esse time aqui, Aarhus da Dinamarca, olha só. Time fundado em 1880, disputou a primeira rodada contra o Stade Reims finalista, o Reims francês, perdeu para o Real Madrid a final. E o Milan passou pelo Saarbrücken da Alemanha. Nas quartas de final, Djurgården passou pelo Hibernian, o Reims deixou o MTK, Real eliminou o Partizan e o Rapid Viena foi eliminado pelo Milan. Semifinais, Real e Milan, 5-2 no agregado para o Real Madrid, com 4-2 e 2-1. E o Reims venceu o Hibernian, 3-0 no agregado, 2-0 na ida, 1-0 na volta. A final, no dia 13 de junho de 1956, que poderia o Chelsea, com aquele bom time que venceu a Liga, com Roy Bentley, sob o comando do Ted Drake, venceu o jogo, venceu por 4-3 em Paris, né, no Parque dos Príncipes. Gols de Stefano, Rial e Marquitos. O Stade Reims marcou com Leblanc, Templan e o Hidalgo. Olha só a escalação do Real Madrid. Juanito Alonso, que é goleiro. Marquitos, Lesme, Marçal, Rial, Gento, Atlenca, Munhoz, Arraga de Stefano e o Roselito. Juanito Alonso. Será que tem parentesco com o nosso ex-lateral, hein? Juanito Alonso, goleirão. Porque o Marcos Alonso, ele teve avô e pai, né, atletas de futebol. Então o Real campeão. Em 56, 57, o Real fez a final contra a Fiorentina, eliminou o Manchester United nas semifinais,
venceu a ida em Madrid por 3-1 e na cidade de Manchester um empate em 2-2. Na final, no dia 30 de maio, venceu a Fiorentina por 2-0. 57, Real Madrid tricampeão, final contra o Milan. O tetracampeonato em 1959, final novamente contra o Rem, repetindo a primeira final da competição. E em 1960, final contra o Eintracht Frankfurt. E aí, 18 de maio, Real Madrid, pentacampeão, artilheiro desta edição de 59-60, o quinto título do Real Madrid, Ferenc Puskás, Alfredo Di Stéfano, vice-artilheiro. O Real Madrid e Manchester United, se tratando de futebol europeu, desde sempre foram os grandes campeões. O Manchester United ganhava várias ligas, tanto de segunda divisão, de primeira divisão. Quem acompanha os nossos pré-jogos, as histórias que a gente conta aqui, vê muito isso. A gente sempre cita o Manchester United. E o Real Madrid sempre foi super time, um time que contrata sempre grandes estrelas. E aí, só foi parado na Liga dos Campeões, né, na Copa dos Campeões, temporada 60-61, quando o Benfica foi campeão, vencendo o Barcelona 3-2 na Suíça. Então o Barcelona conseguiu seu primeiro título de Liga dos Campeões. Olha aí. Quando o Benfica, né, o Barcelona chegando em sua primeira final. O primeiro título do Barcelona foi em 1992, em Wembley, local da final de agora. O primeiro britânico campeão da Liga dos Campeões, né, foi o Celtic, da Escócia. Time que nós, torcedores blues, vamos poder assistir na pré-temporada. Será o segundo jogo de preparação do Chelsea para o próximo ciclo. O Celtic Football Club, que tem na torcida o ilustre, o super astro da música, Rod Stewart. O Celtic foi campeão na temporada 66-67, vencendo na final a Inter de Milão. Dia 25 de maio, o Celtic venceu a Inter de Milão. Gols do Tommy Gemmell e o Steve Chalmers. E o Sandro Mazzola marcou o gol da Internazionale de Milão. Sandro Mazzola marcou o gol. E o Celtic, quem vê lá no Celtic Park, hoje tem a faixa relembrando lá, campeões europeus. Então, o Celtic de Glasgow, rival histórico do Glasgow Rangers, um dos campeões. O Celtic, só para você ter ideia, o Celtic passou pelo Nantes na primeira fase, isso mesmo, passou pelo Celtic Glasgow, passou pelo Zurique na primeira rodada, na segunda rodada deixou pelo caminho o francês Nantes, nas quartas de final venceu o Vojvodina da Sérvia, semifinais olha aí, tem uns times novos para mim aqui, Dukla Davic, da cidade de Praga, República Tcheca, e na finalíssima a Internazionale de Milão. A Inter deixou uma turma boa pelo caminho aqui também, deixou o Torpedo Moscou da Rússia, depois o Vasas Sport Club da Hungria. Só para ter ideia como é que era o futebol nessa época, né? As equipes que disputavam, como eram só os campeões dos países, e era tudo aberto, então grandes equipes da Hungria, da República Tcheca, era mais aberto, né? Hoje, como abriram mais, porque a coisa virou bem comercial, hoje agora, por exemplo, Espanha, Itália, Alemanha, terão 5 vagas, né? Nas quartas de final, a Inter deixou o Real Madrid, olha aí. Na semifinal, o CSKA Sofia foi derrotado pelo Celtic. Então, o Celtic Glasgow, o primeiro britânico campeão da UEFA Champions League.
O primeiro inglês campeão foi o Manchester United na temporada seguinte, 1967-68, a final na cidade de... Peraí, o jogo foi contra o Benfica, em Londres. Interessante. E olha a data. 29 de maio. Então o torcedor do Manchester United tem a sua data importante também, como o Chelsea, vencendo títulos em 29 de maio. Estádio de Wembley, 92 mil pessoas. 29 de maio de 1968, 29 mil pessoas. Manchester United 4, Benfica 1. Bob Charlton, George Best e Brian Kidd. O Bob Charlton marcou 2 vezes e o Jaime Graça descontou para o Benfica. As campanhas: o primeiro inglês campeão da Champions League, o United passou pelo Hibernian da Escócia, depois deixou pelo caminho o Sarajevo da Iugoslávia, Gornit Zabrze da Polônia. Nas semifinais deixou o campeão Real Madrid e na final bateu o Benfica. Outro inglês só foi ganhar a Champions League em 77 e aí emendou, foi um bicampeonato do Liverpool. Depois outro bicampeonato do Nottingham Forest, finais contra o Malmo. O Nottingham Forest venceu na temporada 78-79 contra o Malmo, na cidade de Munique. E na temporada seguinte foi bicampeão. Era uma outra formato de disputa, né? Na Liga dos Campeões da Europa. Na temporada seguinte venceu o Hamburgo, da Alemanha. Hamburgo, que atualmente está na 2ª divisão da Inglaterra e não consegue subir. Então, entre 77 e 81 só deu a Inglaterra, com 3 títulos do Liverpool e 2 do Nottingham Forest. E em 82 o Aston Villa também venceu. Aston Villa que retorna à próxima Liga dos Campeões desde essa época. Então 42 anos sem o Aston Villa disputar a Liga dos Campeões, né? Já volta como UEFA Champions League. O Aston Villa foi campeão contra o Bayern de Munique. A final aconteceu na cidade de Rotterdam. O gol do Aston Villa foi do Peter White. Vamos ver a campanha do Aston Villa aqui pra gente, só para estar nessa curiosidade aqui, ó. Na primeira rodada, o Aston Villa passou pelo o time do Valur, Aston Villa e Valur da Islândia. Olha aí, quem sabe o Chelsea na próxima temporada não tromba aí nessas viagens pela Conferência League com a equipe do Valur. Então, primeira fase, Aston Villa num placar agregado de 7-0, fez 5-0 no Villa Park e 2-0 fora de casa. Segunda rodada, o Villa bateu o Dinamo Dresden. Não é o BFC, só o Dinamo, né? Dinamo Berlim. Deixou pelo caminho um alemão, Dinamo. Na quartas de final, Dinamo Kiev ficou pelo caminho, 0-0 na Ucrânia, né? 2-0 na Inglaterra. Nas semifinais, bateu o Anderlecht, 1-0 no Villa Park, 0-0. E na final, bateu o Bayern de Munique, o Aston Villa campeão. Então, olha só. Primeiro campeão britânico, Celtic. Primeiro campeão inglês, Manchester United. Aí, entre 77 e 82, só deu ingleses, com 3 títulos do Liverpool, 2 do Nottingham Forest, 1 do Aston Villa. 83, o Hamburgo da Alemanha quebrou essa hegemonia inglesa. Foi para o Mundial de Clubes contra o Grêmio, acabou sendo derrotado no Japão. Aí, em 84, Liverpool venceu novamente. E foi a última vez que um inglês venceu a Copa dos Campeões da Europa, que teve esse nome entre os anos de 1955 e 1994.
Vamos ver a galera aqui. Salve aí pro Anui, o Skakuzo. Sejam muito bem-vindos. Quer ver? É triste ter que assistir o City ganhando tudo. Ou torcer pelo Borussia, falou o Rafael. Próxima temporada ganhar a conferência. Vamos sim, vamos ver. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Vamos torcer muito pelo... Eu vou torcer muito pelo Borussia Dortmund. Eu que não... Sem o Chelsea, gente, eu deixo um pouco de lado essas competições, sabe? Mas vamos torcer demais. Vamos acompanhar. É off-season. Hoje, data de 1º de junho, finalmente, né, é o dia que se encerra a temporada europeia de futebol, né? Então, vamos começar a falar agora desse formato novo da UEFA Champions League que se iniciou em 1992 e a primeira final de 1992 aconteceu no estádio de Wembley. Então, tudo a ver, né? Tudo coroado. É uma pena que não teve o Chelsea e que o Manchester City acabou caindo, que seria muito interessante ter o inglês, né? Eu gostaria muito que tivesse sido o Chelsea. Já pensou o Chelsea e o Wembley na final da Champions? Algumas temporadas, quando foi decidido que seria Istambul, não seria São Petersburgo, né? Istambul e Londres. Torcendo, vamos ver se o Chelsea ganha uma, né? Ou então vai até o Wembley. O Chelsea acabou vencendo antes, né? Ainda bem para nós. O Chelsea venceu a Champions League de 21 na cidade do Porto, com toda aquela época de pandemia de Covid-19, né? Todo mundo lembra. Cidade de Istambul, por 3 temporadas seguidas, teve que mudar. E aí o Chelsea acabou vencendo o jogo na cidade do Porto. A primeira final sob o nome UEFA Champions League aconteceu na temporada 92-93 e quem venceu foi o Olympique de Marseille. Final contra o Milan, 1-0, jogo no Estádio Olímpico de Munique. Tinha quase 65 mil nesse jogo. Esse jogo passou na Globo na época. Eu era uma criança, assisti. Gol do zagueiro Basile Boli. E tinha jogadores em campo que fariam história, né? Registrariam história no Chelsea Football Club futuramente. Então, olha só. No time vamos falar pelo time do Marseille. O goleiro Fabien Barthez, anos depois, jogaria pelo Manchester United. O Marcel Desailly e o Didier Deschamps, que é capitão do Olympique, anos depois seriam jogadores do Chelsea. No Milan tinha o Carlo Cudicini, que era o goleiro reserva do Sebastiano Rossi. E olha só que fera era esse time do Milan, né? Time derrotado na primeira final da UEFA Champions League, né? Sobre esse nome de UEFA Champions League, na temporada 92-93. Rossi, Tassotti, Costa Curta, Baresi, Maldini, tudo seleção italiana. Frank Rijkaard, Donadoni, Albertini, Van Basten, Lentini e o Daniele Massato. A maioria aqui seleção italiana, o Rijkaard e o Van Basten, seleção holandesa. Olha só. O Carlo Cudicini estava no banco. O técnico era o Fábio Capello, que depois foi treinador da seleção da Inglaterra, né? O Olympique de Marseille, olha só. Barthez, Anglomar, Meco, Basile Boli, autor do gol. Desailly, Deschamps e o Abedi Pelé, cracão de Gana. O Sosé, o Eidel, Boksic e o Ruud Voller. Ruud Voller hoje é um dos grandes diretores do Bayer Leverkusen, super goleador da seleção da Alemanha, campeão de 1990, estavam todos nesse time. Então, estádio olímpico, né, o Olympia Stadium em Munique, estádio olímpico de Munique,
diante de 64 mil pessoas, o Marseille venceu o Milan por 1-0. Marseille, que estava no grupo A com Rangers Bruges e o CSKA, e o Milan estava com o sueco Gothenburg, Porto, PSV, no grupo B, que era a segunda fase, né, de grupos. Nessa época, a Liga dos Campeões ela tinha 2 fases de grupo, então eram mais partidas. No ano seguinte, o Milan ganhou, e o Borussia Dortmund, finalista dessa competição de 2024, 23-24 contra o Real Madrid, em 97, temporada 96-97, foi o campeão, batendo a Juventus na final, tá? O artilheiro desta edição foi o Pantic, do Atlético de Madrid, que fez 5 gols. O Borussia teve 2 artilheiros, ó. Teve o Riedel e o Ricken com 4 gols. Líder de assistências, Zinedine Zidane, jogava na Juventus, deu 6 assistências para gol naquela época. E o Andreas Möller, cracaço alemão, é uma das referências de jogador de meio campo, batia muito bem falta. O Andreas Möller fez 4 gols, não, deu 4 assistências para que o Borussia, contribuiu muito para que o Borussia fizesse gols e fosse campeão, né? A final de 1997 foi em 28 de maio de 97, outra vez no Olympia Stadium. Então o Borussia foi campeão em casa na Alemanha, não foi em Dortmund, mas foi lá em Munique. 3-1, Alessandro Del Piero marcou para a Juventus, e o Riedel, Karl-Heinz Riedel, marcou 2 vezes, e o Lars Ricken marcou aos 71 minutos. O Borussia fez 2-0, Del Piero diminuiu, e o Ricken fez o 3-1. Borussia de Klaus Reuter, Kohlen, Heinz Krim, Andreas Möller, cracaço. Procurem, galera mais nova, procurem sobre o Andreas Möller aí. Matthias Sammer, outra grande referência do futebol alemão. Paul Lambert, olha aí, ó. Paul Lambert, que treinou, hoje é treinador pela Inglaterra aí, tem história na Premier League. Paulo Sousa, era um cracaço de bola, o Paulo Sousa. Pra quem conheceu ele só como um treinador aí da época do Flamengo, que fez um trabalho ruim, era muito bom jogador o Paulo Sousa. Stefan Chapuisat, um dos primeiros cracões suíços aí, e o Karl-Heinz Riedel. Ottmar Hitzfeld, lendário treinador alemão, encerrou carreira sendo treinador da Suíça na Copa do Mundo da Rússia. Hitzfeld. A Juventus tinha o Peruzzi, Monteiro e o Iano Ferrari Porrin. Olha aí Didier Deschamps de novo, ó, que seria jogador dos Blues em outra ocasião, na temporada seguinte. De Livio Zidane, Jugovic, o Vieri, além do Boksic. No banco tinha Tacchinardi, Del Piero e o Amoruso que entraram. O treinador era o Marcello Lippi, que foi treinador na Itália, né? Um campeão de Copa do Mundo, campeão mundial aí, o Marcello Lippi. Então o Borussia chegou aí em sua primeira final em 1997. O Real Madrid, na temporada seguinte, chegou à final, 97 e 98, depois 99 2000, 2001 e 2002. O Real Madrid também, o Real Madrid estava sempre aí. Um inglês só foi ganhar a UEFA Champions League após 1992 só com o Manchester United, com aquele super time do Alex Ferguson, né, que faturou todos os campeonatos, inclusive no Mundial de Clubes lá no Japão, bateu o Palmeiras, né? E o Ferguson venceu, com o Manchester United, venceu o Bayern de Munique na final, jogo em Barcelona, 2-1, aquela finalíssima. Olha só, Sheringham e Solskjaer já nos acréscimos. O Basler fez um gol aos 5 minutos, aos 91 minutos o Ted Sheringham, grande artilheiro, e aos 93 o Solskjaer, diante de 90 mil pessoas no Camp Nou, em Barcelona. United Smashon, Neville, Stan, Irving, Olsen e Nick Butt, Higgs, Blomqvist, David Beckham, Andy Cole, artilheiraço, e o Dwight York, bela dupla.
entraram ainda o Ted Sheringham e o Solskjaer. Deu muito certo as substituições do Alex Ferguson nesse dia? Hein? O Sheringham entrou no lugar do Blomqvist e marcou o gol de empate aos 91, e o Solskjaer entrou no lugar do Andy Cole, 2 minutos depois virou o jogo. O Bayern de Munique tinha o Oliver Kahn, Babel, Kufu e o Link, Tamat Yeremis, o Lothar Matthäus, Effenberg, Basler, Janken e o Alexander Zickler. Técnico, Ottmar Hitzfeld, de novo. O Hitzfeld, que em 97 foi o campeão com o Borussia, em 99 estava na final de novo com o Bayern de Munique. E aí se seguiu, né? O Chelsea só deu as caras numa final de Champions League em 2011. Mas antes bateu muito na trave em semifinais. Em 99, 2000, foi eliminado nas quartas de final para o Barcelona. Foi quando disputou sua primeira edição de Champions League, passando antes por um playoff, né? Então, 99 e 2000. Aí só retornou na temporada 2004-2005. Não, retornou na temporada 2003-2004, quando caiu na semifinal para o Mônaco. E foi os jogos marcantes, porque aí que eu falo que a minha história de torcedor dos Blues foi naquela eliminação nas semifinais. O Chelsea, que fez bons jogos, boa campanha naquela edição, né? Vamos pegar aqui só para você ter uma ideia. O Chelsea estava no grupo G, junto de Sparta Praga, Besiktas e Lazio. O Chelsea em 6 jogos, 13 pontos, 9 gols marcados e 13 sofridos. Avançou, nessa época já tinha mudado, era só uma fase de grupos. Nas oitavas de final, o Chelsea passou pelo Stuttgart, ganhou de 1-0 na Alemanha e empatou 0-0 em Londres. Nas quartas de final, derby de Londres contra o Arsenal, 3-2 no agregado, empate em Stamford Bridge 1-1, vitória por 2-1 no Highbury, na época. Olha só, que o Chelsea venceu de virada num Highbury lotado em 2004, na verdade, 6 de abril de 2004. José Antônio Reis, né, já falecido, né, marcou um gol aos 46 minutos, né, nos acréscimos do primeiro tempo. Frank Lampard aos 51 e Wayne Bridge marcaram os gols dos Blues e viraram e colocaram o Chelsea na semifinal. Arsenal de Lehmann, Lauren, Campbell, Colo Touré e Wesley Cole, que depois se tornaria um Blue. Patrick Vieira, Edu, Ljungberg, Reyes, Henry e Pires. Olha aí, Reyes e Pires. Entrou ainda o Bergkamp no lugar do Henry no segundo tempo. Técnico, Arsène Wenger. O Chelsea, treinado pelo Claudio Ranieri, tinha Marco Ambrosio no gol. Não sabe onde estaria Carlo Cudicini nesta época. Mário Melchior, William Gallas, John Terry, Wayne Bridge, Claude Makelele, Frank Lampard, Scott Parker, olha aí o Parker, Damien Duff, Jimmy Floyd, Hasselbank e Edu Gudjohnsen. Ainda entraram no jogo o Joe Cole, o Gronchiaé e o Hernan Crespo. Claudio Ranieri bateu o Arsène Wenger. O Chelsea, no placar agregado, passou do Arsenal num 3-2 e foi às semifinais contra o Mônaco. E aí a coisa complicou, porque o Mônaco passou num placar agregado de 5-3, vencendo o primeiro jogo no Principado, no estádio Luís II, por 3-1, e na volta teve um empate em 2-2 em Stamford Bridge. No jogo da ida, Mônaco, estádio Luís II, 20 de abril, Prissot, Morientes e o Chabanenonda marcaram os gols do Porto. Hernan Crespo marcou para o Chelsea. Foi assim, ó, o Prissot abriu o placar, o Crespo empatou, Morientes virou e o Nonda fez o terceiro. Mônaco de Roma, Ibarra, Rodrigues, Guivet e o Patrick Evra. O Patrício Evra estava no Mônaco e depois se transferiu para o Manchester United.
Zikos Rotten Bernard Juli, Ludovic Juli, se lembram dele? Dado Prissot, o croata, e o Fernando Morientes, que estava emprestado pelo Real Madrid. Entraram, olha aí, com curiosidade, o goleiro reserva do Mônaco era o Tony Silva, goleiro titular da seleção de Senegal na Copa de 2002. Entraram no jogo ainda o Plasil, o Cissé e o Nonda. O treinador era Didier Deschamps, ex-Blue, ex-jogador dos Blues. O Chelsea de Ambrosio, Melchior, Desailly, Terry, Breed, Makelele, Lampa, Parker e Gronkae, Crespo e Edu Gudjohnsen. Entraram ainda Robert Huth, zagueirão alemão, depois foi ser campeão da Premier League pelo Leicester, Juan Sebastian Veron e o Hasselbaink. Claudio Ranieri contra Didier Deschamps. Chelsea caiu aí, não conseguiu passar no jogo de Stamford Bridge e o campeão foi o Porto, que bateu na finalíssima em Gelsenkirchen o Mônaco por 3-0. 2004 e 2005 deu Liverpool. O Chelsea foi muito bem novamente, parou nas semifinais com aquela história triste, o gol fantasma do Luiz Garcia, né? O Chelsea nesta Liga dos Campeões de 2005 estava no grupo H, 6 jogos, 13 pontos, 10 gols marcados, 3 gols sofridos. Grupo H que tinha o Porto, o CSKA Moscou e o Paris Saint-Germain. O Liverpool estava no grupo... Cadê o grupo do Liverpool? Ele estava mais abaixo. Não estou achando aqui o Liverpool. Liverpool estava no grupo A, junto com o Mônaco, com o Olympiacos e com o Deportivo La Coruña. Oitavas de final. O Chelsea encarou o Barcelona e parou por ali. Placar agregado 5-4. Jogo em Barcelona. Barcelona 2, Chelsea 1. Jogo que teve Didier Drogba expulso. Tá? Foi no dia 23 de fevereiro de 2005. Estádio Camp Nou lotado. Maxi Lopes e Samuel Eto'o marcaram os gols. E o gol do Chelsea foi do Belletti. Só que o Belletti era jogador do Barcelona e o gol foi contra. O Chelsea não fez gol nesse jogo. O Barcelona fez 3 gols, 2 valendo e 1 contra. Barcelona de Valdés, Belletti, Rafa Marques e o Puyol. Van Bronckhorst, Ronaldinho Gaúcho, Deco, Xavi, Albertini, Juli e o Samuel Eto'o. Entraram ainda o Lopes Iniesta e o Gerard Lopes, o Andrés Iniesta e o Max Lopes. O técnico era o Frank Rijkaard. Já o Chelsea, aí sim, olha que timaço, hein? Didier Drogba expulso aos 56 minutos de jogo, logo no início do segundo tempo, que complicou. Peter Cech, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho e John Terry. William Gallas, Claude Makelele, Joe Cole, Frank Lampard, Thiago, português, Damien Duff e o Didier Drogba. Entraram no jogo ainda o Glenn Johnson e o Edu Gudjohnsen. José Mourinho não conseguiu bater o Frank Rijkaard. No jogo de volta, em Stamford Bridge, eu falei no início que o Chelsea parou por aí, não. Ato falho. O Chelsea conseguiu a virada. O Chelsea passou no placar agregado em 5-4. No jogo de Stamford Bridge, que aconteceu no dia 8 de março, foi aquele grande jogo, aquela vitória por 4-2, em que o Ronaldinho fez aqueles 2 gols, né? Aquele gol que ele dá uma sambada, deixa o Cech imóvel. Aos 27 minutos cobrou um pênalti, aos 38 fez um golaço. Gol que estava empatando o jogo, e aí o Chelsea estaria sendo eliminado da UEFA Champions League naquela temporada, né, de 2004-2005. Gudjohnsen aos 8 minutos, Frank Lampard aos 17. Aí o Ronaldinho aos 27, Gudjohnsen aos 8, Lampard aos 17, Duff aos 19. Daí estava 3-1. O Chelsea estava virando o jogo confortável já na frente. O Ronaldinho de pênalti aos 27. E aí aos 38 empatou. Estava fazendo um gol que estava eliminando os Blues. Só que aos 76 minutos o John Terry escorou uma bola de cabeça, botou a bola devagarinho no fundo da rede e o Chelsea avançou
para as semifinais, para enfrentar o Liverpool. E aí que veio a história triste, né? Veio aquela história triste, porque 0-0 em Stamford Bridge e o gol fantasma no dia 3 de maio de 2005, nas semifinais, aos 4 minutos, gol dado por Luiz Garcia, o Galás tirando a bola em cima da linha, não tinha VAR, não existia ângulo nenhum, e ninguém sabe até hoje se aquela bola entrou. Mas o juizão confirmou, José Mourinho não teve tática e estratégia para bater o Rafa Benítez naquela ocasião, e o Chelsea ficou eliminado pelo Liverpool de Dudek, Fernand Ripper, Carragher e Ubscan, John Arne Riis, Traoré, Raman, Luiz Garcia, Gerrard e o Barros. Entraram ainda o Nunes, Djibril Cissé e o Harry Kewell, australiano. O Chelsea de Cech, Jeremy, Carvalho, Galaz e Terry, Makelele, Joe Cole, Lampard, Thiago, Drogba e o Good Olsen, e ainda entraram Ruth Robben e o Mateja Kezman. José Mourinho, o Chelsea bateu nas semifinais. Esse é um jogo marcante para mim, quando tem confrontos entre o Chelsea e o Liverpool. Na finalíssima, o Liverpool acabou sendo campeão, né? Estava perdendo para o Milan, conseguiu um empate em 3-3, bateu os italianos na finalíssima e no Mundial de Clubes perderam para o São Paulo, massacrando a equipe brasileira. Mas o Rogério Ceni foi o melhor goleiro do mundo naquela época, naquele dia, e o São Paulo está lá com uma bela taça de Mundial de Clubes, a sua terceira, lá no Morumbi. Chelsea ficou pelo caminho nas semifinais, uma coisa que foi recorrente em toda a temporada em todas aquelas temporadas dos anos 2000 ali, entre 2004 até 2009, o Chelsea bateu pouquíssimas vezes, não chegou às semifinais. Temporada 2005-2006, o Chelsea caiu para o Barcelona. Na temporada 2006-2007, Didier Drogba foi um dos artilheiros da liga, né? O grande artilheiro foi o Kaká com 10 gols. O Didier Drogba, junto com o Ruud van Nistelrooy, o Peter Crouch e o Fernando Morientes, marcaram 6 gols naquela ocasião. E Ryan Giggs foi o maior assistente de gols naquela temporada, com 7 passes para gol. O Chelsea novamente, na temporada 2006-2007, trombou com o Liverpool na semifinal e ficou pelo caminho dessa vez novamente, como na temporada 2004-2005, 2 temporadas depois, 2006-2007. Placar agregado de 1, o Chelsea venceu por 1-0 em Stamford Bridge no dia 25 de abril, foi um gol do Joe Cole, Cech, Ferreira, Carvalho, Terry, Ashley Cole e o Makelele, Mikel, Lampard, Shevchenko e o Drogba. Entraram ainda o Wright Phillips e o Kalu. José Mourinho era o treinador. O Liverpool, do Rafa Benítez, Reinar Belô, a Águia, Mascherano e o Carragher, John Arne Riis, Xabi Alonso, hoje grande treinador, Zenden, Dirk Kuyt e o Bellamy. Entraram ainda o Jermaine e o Peter Crouch. O Chelsea venceu esse jogo, mas na semana seguinte, em Anfield, foi derrotado por 1-0, com o gol do Daniel Agger, Reina, Fina, Agger, Carragher, Riis, Mascherano, Gerrard, Zenden, Pennant, Crouch, Kuyt, Alonso, Bellamy, Fowler e o Rafa Benítez. Cech, Ferreira, Terry, Cole e Makelele, ECM, Mikel, Cole, Lampard, Kalu e o Drogba. Jeremy, Wright Phillips e Arjen Robben ainda entraram no jogo. Não deu penalidades. Liverpool 4, Chelsea 1, e o Chelsea ficou pelo caminho. Parou nas semifinais de 2006 e 2007. O que foi recorrente, né? Foi recorrente aqui. 2006 e 2007. Em 2008, a finalíssima. Essa tem que ser muito bem registrada. O Chelsea só parou na escorregada de John Terry. Vou cumprimentar a turma aqui, ó. Tava aqui, ó.
Um salve aí pro Wanderson, o Wellington, o Izan, Isaac, Phil Palmieri, Anderson, Samuel, Alex Lopes, Alex Blue aqui de BH, e o Vitor Thierry, xarape do Thierry, salve para todo mundo que participou, deixou seu registro aqui na nossa resenha. Temporada 2007-2008, campeão Manchester United, vice Chelsea Football Club. Artilheiro Cristiano Ronaldo, Didier Drogba marcou 6 gols, estava na lista de artilharia do torneio, junto de Steven Gerrard, Lionel Messi e Fernando Torres. O maior assistente, o líder de assistências nessa edição, foi o Alex do Fenerbahçe com 6 passes para gol. O Chelsea, em 21 de maio, empatou com o Manchester United 1-1 e nas penalidades acabou sendo derrotado por 5-6. Teve Didier Drogba expulso, teve John Terry escorregando e também teve Nicolas Anelka perdendo sua penalidade. Cristiano Ronaldo aos 26 minutos marcou de cabeça. 45 minutos do primeiro tempo, o Frank Lampard empatou escorando a bola. Lubos Mitchell foi o grande árbitro daquela época, apitava muito bem. Luzhniki, estádio Luzhniki em Moscou, 67 mil pessoas, 21 de maio de 2008, viu Cech, Carvalho, Terry, Cole, Makelele, Essien e o Joe Cole, Ashley Cole antes, né, e Joe Cole, Frank Lampard, Michael Ballack, Florent Malouda e Didier Drogba, que foi expulso na prorrogação no minuto 116 da partida. Entraram ainda Belletti, Anelka e o Kalou. O treinador era o Avan Grant, israelense, que havia substituído Luiz Felipe Scolari. O Manchester United de Van der Sar, Ferdinand, Brauvid, Tio Evra, Hargreaves, Carrick, Michael Carrick, hoje treinador, inclusive adversário dos Blues nessa temporada 23-24, comandando o Middlesbrough. Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e o Carlos Tevez. Entraram ainda o brasileiro Anderson, Ryan Giggs e o Nani, treinador Alex Ferguson. Manchester United, segunda vez campeão da UEFA Champions League. O caminho até a final foi o seguinte: na fase de grupos o Chelsea estava no grupo B, junto de Schalke 04, Rosenborg, Valência da Espanha. Schalke da Alemanha, Rosenborg da Noruega e Valência da Espanha. O Manchester United estava no grupo F, junto da Roma, do Sporting Lisboa e do Dinamo Kiev. Na fase de oitavas de final, o Chelsea deixou pelo caminho o Olympiacos, num agregado de 3-0, 0-0 na Grécia, 3-0 em Londres. O Manchester United passou num agregado de 2-1, 1-1 na França e 1-0 em Manchester, no estádio Old Trafford. Quartas de final, o Chelsea teve aí sim um confronto duro contra os turcos do Fenerbahçe, placar agregado de 3-2. Vitória dos turcos por 2-1 em Istambul, no estádio Şükrü Saracoğlu. Quartas de final em 2 de abril, Kazim Richards aos 65 e o David marcou, o brasileiro David marcou para o Fenerbahçe aos 83. O mesmo David tinha feito um gol contra aos 13 minutos, então o Fenerbahçe venceu esse jogo de virada. Fenerbahçe de Demirel, Lugano, Turati, Edu Dracena, Wenderson, aí brasileiros, Boral, Memé Aurélio, que é um brasileiro naturalizado turco, Maldonado, chileno, passagens por Cruzeiro, São Paulo, Mateia Kesman, Alex, super ídolo brasileiro, um dos maiores jogadores de meio campo e ataque que já existiram, e o David, com passagens por Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, muitos times ainda. O treinador do Fenerbahçe era o Zico. O Chelsea, do Avram Grant,
Cudicini, Carvalho, Terry Cole, Makelele, Essien, Joe Cole, Maludar, Frank Lampa, Michael Ballack e ainda o Didier Drogba. Salve Deus e Mário Oliveira, Chelsea My Pride, chegando aí para dar moral na resenha. Entraram ainda John Obi Mikel e o Nicolas Anelka, treinador Avram Grant. Este foi o Chelsea das quartas de final, que havia deixado Olympiacos nas oitavas, Fenerbahçe nas quartas. Na semifinal, olha aí, o Chelsea encarou mais uma vez o Liverpool. Grandes embates entre Chelsea e Liverpool na história da UEFA Champions League. E ficaram os Reds, os vermelhos, na terra dos Beatles pelo caminho. 4-3 no placar agregado. Primeiro jogo em Liverpool, no Anfield, empatado em 1-1. E olha só, o Liverpool estava vencendo até o último minuto ali da partida. Dirk Kuyt, aos 43 minutos, fez 1-0. E o John Arne Riis fez um gol contra aos 94 de jogo. 90 mais 4 da segunda etapa, no finalzinho do jogo, empatando o jogo que deu a sobrevida para os Blues em 22 de abril de 2008. O Liverpool do Rafa Benítez, que em 2013 foi treinador do Chelsea, né? Temporada 12-13. Benítez é um campeão da Europa League pelo Chelsea e campeão de Champions League pelo Liverpool. Liverpool de Pepe Reina, Arbeloa, Mascherano, Carragher e o Scuttle, Fábio Aurélio, Xabi Alonso, Steven Gerrard e o Fernando Torres, Dirk Kuyt e o Ryan Babel. Entraram ainda o Riis, o Benayoun, que anos depois se tornou um jogador do Chelsea também. Já o Avram Grant escalou o Chelsea de Peter Cech, Paulo Ferreira e o Ricardo Carvalho, dupla portuguesa, John Terry e Wesley Cole, dupla inglesa, francês Makelele, Florent Maludar e Joe Cole e Frank Lampa, dupla francesa, dupla inglesa, o alemão Michael Ballack e o marfinense, ídolo maior de todos, Didier Drogba, Yves Drogba Teble, camisa 11 da Costa do Marfim, ídolo do Chelsea. Anelka e Kalou entraram ainda no segundo tempo. Esse foi o jogo do 1-1. Na volta, uma semana depois, em Stamford Bridge, um jogo insano, um jogo maluco, o Chelsea venceu por 3-2, com gols de Drogba 2 vezes e Frank Lampa cobrando penalidade, com Fernando Torres e Ryan Babel marcando os gols do Liverpool. E o jogo, a história, foi a seguinte, 30 de abril, uma semana depois do jogo de Anfield, o italiano Roberto Rossetti foi o cara que apitou esse jogo. Era semifinais, jogo da volta, jogo em Londres, e Frank Lampard abriu o placar aos 33 minutos, o Torres empatou no segundo tempo aos 64. Então, o Lampard virou de pênalti na prorrogação, aos 98, o Didier Drogba aos 105 marcou e o Babel diminuiu aos 117, 2 minutos depois. Chelsea 3, Liverpool 2, era semifinal e o Chelsea se qualificou, estava na decisão em Moscou no dia 21 de maio. Cristiano Ronaldo, Lampard, 5 Chelsea, 6 United, escorregão de John Terry, expulsão de Didier Drogba, pênalti perdido por Nicolas Anelka e a turma de Van der Sar, Tevez, Alex Ferguson, Paul Scholes comemoraram em cima dos Blues. Aos torcedores Blues, aos jogadores e à nação azul londrina, restou a decepção e o choro. Que 4 anos depois, o choro seria revertido em felicidade. Salve pro Moura, que acabou chegando aqui. 2012 deu Blues. O Manchester United havia vencido em 2008. E o inglês só foi vencer novamente em 2012, porque antes Barcelona e Inter de Milão
venceram as 3 edições anteriores. O Chelsea venceu em 2012, estava na fase, não bateu o Bayern de Munique. E o Chelsea, que era um time do grupo E, junto do Leverkusen, Bayer Leverkusen, Valência e do Genk, avançou para enfrentar o Bayern de Munique, que estava no grupo A, junto de Napoli, Manchester City e Villarreal. Manchester City que foi eliminado na primeira fase, ficando na 3ª posição. O Chelsea bateu o Napoli naqueles jogos épicos, entre um jogo e outro, entre a derrota por 3-1 na Itália e a vitória por 4-1 em Londres. Houve a troca de treinador, André Villas-Boas por Roberto Di Matteo. Nas quartas de final, o Chelsea eliminou o Benfica, vencendo as 2 partidas em Portugal 1-0 e 2-1 em Londres. Nas semifinais, aqueles jogos épicos contra o Barcelona, em que Cech, Ramires, Drogba, Lampa parou todo aquele esquadrão de Messi, Xavi e Iniesta do Guardiola. Venceu por 1-0 em Londres, 2-2 com aquela super pressão, né, em que todo mundo estava torcendo contra os Blues, e o Chelsea avançou para a final contra o Bayern de Munique, que deixou pelo caminho o Real Madrid, né, que está na finalíssima. O Real Madrid que passou e deixou o Bayern de Munique aí para trás nas semifinais, né? Então, em 19 de maio, o Bayern fez o gol com o Miller no final e o Chelsea empatou com o Drogba, e nas penalidades foi 4-3 para os ingleses. Miller aos 83, Drogba aos 88, diante de 62.500 pessoas no estádio, né, da Allianz Arena em Munique. O Bayern de Neuer, Lam, Boateng, Contento e Toni Kroos, Timochuk, Thomas Miller, Schweinsteiger, Robben e Gomes, né, Mário Gomes, e ainda o Frank Ribéry. Entraram o Van Buiten e o Olite, o técnico era o Jupp Heynckes. O Chelsea, aquele super esquadrão eternizado, de Cech, Bozingua, Davi Luiz e Gary Cahill, Ashley Cole, Ryan Bertrand, John Obi Mikel, Frank Lampard, Didier Drogba e o Salomon Kalou. Salve aí, Vitor, seja bem-vindo. Entraram ainda Florent Maludá, Fernando Torres, Roberto Di Matteo era o treinador. Taça Blue na mão e o primeiro título de Champions na segunda tentativa. 19 de maio, uma data em que o Chelsea venceu também algumas Copas da Inglaterra, perdeu outras. Então, festa naquele dia, 2012, e um inglês só foi vencer novamente a UEFA Champions League na temporada 18-19, final inglesa entre o Chelsea e o Liverpool. Antes, o Bayern venceu em 12-13, numa final contra o Borussia Dortmund, que estará na final neste dia 1º de junho de 2024, contra o Real Madrid, que foi o vencedor da edição 2013-2014. Em 15 deu o Barcelona, e entre 2016 e 2018, um tricampeonato do Real Madrid. A final entre Liverpool e Tottenham aconteceu em 2019. O Bayern de Munique venceu em 20, e aí 2021 deu Chelsea, com o Real Madrid vencendo em 22, e o Manchester City, que foi derrotado pelo Chelsea em 21, finalmente conseguiu o seu título na temporada passada, 22-23. O Chelsea de 2021, com Thomas Tuchel, teve 2 treinadores naquela campanha. O Frank Lampard na primeira fase, na fase de grupos. Depois o Lampard acabou sendo demitido porque o time não estava muito bem na Premier League, mas estava bem nas Copas. O Roman Abramovich, a Marina Granovskaya, a direção da época, viu que o Chelsea não iria evoluir muito naquela temporada, trocou pelo Thomas Tuchel, que estava disponível, havia saído do Paris Saint-Germain, e o modo Tuchel, os jogadores compraram a ideia, se recuperaram na Premier League, chegaram à final da Copa da Inglaterra, chegaram depois na temporada seguinte na final das 2 Copas também, mas a Champions League, que era uma coisa totalmente improvável,
Final que era para ser em Istambul, acabou sendo transferido para a cidade do Porto. Final inglesa e o Chelsea venceu o Manchester City por 1-0. Na fase de grupos, o Chelsea estava no grupo E junto de Sevilha, Krasnodar e o Rennes. Aquela campanha começou com um empate em 0-0, era o Frank Lampard, treinador. O Chelsea terminou o grupo com 14 pontos em 6 jogos, 14 gols marcados e 2 gols sofridos. Na fase de oitavas de final, o Chelsea deixou pelo caminho o Atlético de Madrid, vencendo um jogo na Romênia, era pandemia, Covid-19, estádios fechados, né? Na Arena Nacional de Bucareste. O Chelsea venceu por 1-0 com um gol do Giroud, e em Londres o Chelsea venceu por 2-0. Nas quartas de final, jogo contra o Porto, o Chelsea venceu na cidade de Valência, estádio Ramon Sánchez Pizjuán, estádio do Valência. O Chelsea venceu por 2-0 com gols de Mason Mount e do Ben Chilwell. Só para se ter uma ideia, o Chelsea, escalado pelo Tuchel nessa vitória contra o Porto no primeiro jogo: Mendy, James, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Chilwell, Jorginho, Mount, Havertz, Kovacic e o Timo Werner. Entraram ainda Thiago Silva, Emerson Palmieri, N'Golo Kanté, Olivier Giroud e o Christian Pulisic. Thomas Tuchel era o treinador. No jogo da volta das quartas de final, o Chelsea foi surpreendido por um golaço de bicicleta no Taremi no último minuto da prorrogação e perdeu o seu primeiro jogo naquela edição da Champions League, placar agregado 2-1. Nas semifinais, o Chelsea fez 2 grandes jogos dominantes contra o Real Madrid, 1-1 no estádio Alfredo Di Stéfano. Era pandemia, não estavam usando o Santiago Bernabéu. O 1-1, gols de Christian Pulisic e de Karim Benzema. Na semana seguinte, o Chelsea dominou o Real Madrid em Stamford Bridge e venceu por 2-0 com gols do Christian Pulisic, gols do Timo Werner e do Mason Mount. 5 de maio de 2021, Daniele Orsato da Itália apitou. Mendy, Rudiger, Christensen, Thiago Silva e Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Theo Havertz, Timo Werner e Mason Mount. Reece James, Ziyech, Giroud, Pulisic entraram no jogo. Thomas Tuchel era o treinador. No Madrid, Courtois, ex-Blue, Nacho Fernandes, Éder Militão e o Sérgio Ramos. Mendy, Casemiro, Toni Kroos e Modric. Luka Modric até hoje lá. Karim Benzema, Eden Hazard, ex-Blue e Vinícius Júnior. Entraram ainda o Valverde, o Asensio, o Mariano Dias e o Rodrigo. Na temporada seguinte, os times se enfrentaram e o Chelsea novamente fez um jogo ruim contra o Real Madrid. Aí Stamford Bridge, derrota por 3-1, mas dominou os merengues em Madrid no jogo da volta. Mas VAR, gols anulados e belas mudanças, falhas de posicionamento dos atletas do Chelsea. Modric, Rodrigo, e o Chelsea acabou sendo eliminado da Liga dos Campeões ao vencer fora de casa por 3-2. Em 29 de maio de 2021, cidade do Porto, estádio do Dragão, era pandemia, 15 mil ferlizados assistiram a partida. Mateu Loá, da Espanha, fez uma grande arbitragem e viu Kai Havertz, aos 42 minutos, receber um passe de Mason Mount, finalizar para o fundo do gol do Ederson, frustrar Pep Guardiola e o Chelsea resistir ao bom jogo do Manchester City e ser campeão. O segundo título da UEFA Champions League dos Blues, em sua terceira tentativa. Ederson, Walker, Rúben Dias, John Stones e o Zinchenko, Gundogan, Bernardo Silva e o Phil Foden, Mahrez, De Bruyne e o Sterling. Entraram ainda o Fernandinho, o Gabriel Jesus e o Sérgio Agüero. O treinador era Pep Guardiola. O Chelsea, campeão da Champions League 2021, de Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva e o Rudiger, Reece James, Jorginho, N'Golo Kanté e o Ben Chilwell,
Kai Havertz, autor do gol, Timo Werner e o Mason Mount. Entraram ainda Christensen, Kovacic e o Pulisic. Thomas Tuchel comemorou, ele que havia sido finalista da temporada anterior com o Paris Saint-Germain perdendo a final para o Bayern de Munique, faturou sua taça, tem uma réplica agora em casa e o Chelsea foi novamente campeão da Champions League contra o Manchester City. Manchester City que 2 temporadas depois bateu a Inter de Milão na final. O Chelsea foi na temporada seguinte eliminado pelo Real Madrid, né? Na fase de quartas de final. 3-1 em Londres, 3-2 Chelsea em Madrid, 5-4 no agregado, e o Real bateu o Liverpool na finalíssima por 1-0. Em 23-24 não teve Chelsea, mas a final será decidida entre Borussia Dortmund, campeão de 97, um título, terceira final, contra o Real Madrid, 14 títulos, esperando vencer pela 15ª vez. Que vença aí o Borussia Dortmund, eu espero, minha torcida é pelo Borussia Dortmund, mas o Real Madrid é um time muito forte. Então, neste sábado, 1º de junho de 2024, Estádio Wembley, Slavko Vinic da Eslovênia será o árbitro, vai jogar essa finalíssima da edição 69 entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Um alemão e um espanhol vão decidir em Londres. Se der Real Madrid no Mundial de Clubes aí, quem sabe, né, cruzam os caminhos. Mesma coisa o Borussia Dortmund, que pode carimbar aí uma vaga no grande Mundial de Clubes da próxima temporada. E o Chelsea vai estar junto. Então, contamos um pouquinho de história. Chelsea 3 finais, 2008, 2012 e 21. Celtic Futebol Clube, lá da Escócia, da cidade de Glasgow, primeiro campeão britânico. O primeiro inglês campeão, Manchester United. E o Real Madrid, pentacampeão, vencedor das 5 primeiras edições contra o Borussia Dortmund, campeão de 1997. Dia de Champions, dia de resenha. Mais uma vez, ó, tem aqui Carlo Ancelotti na final, treinador campeão pelos Blues. Vamos ver quem vai vencer. Chelsea na Europa na próxima temporada. É Conference League. Vai demorar um pouco ainda para voltar para a Champions League. Mas quem sabe, anunciando o Enzo Maresca, ele consegue formar um bom time e levar o Chelsea à elite do futebol europeu, né? E fazer o Chelsea voltar a ser temido. Porque os adversários perderam o respeito e não temem mais o orgulho de Londres, seja no Stamford Bridge ou em qualquer outro estádio. Valeu demais aí, um salve para Anne, pro Isaías, pro Fio Palmieri, para todo mundo que participou aí, pro Alex Lopes, pro Samuel, pro Anderson. Valeu, a galera toda. Aquele apoio, deixar aqui o pedido mais uma vez das redes sociais do Chelsea Fan BH, que é o Instagram, Twitter, Facebook e Threads. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e Spotify e Google Podcasts. Off-season para o Chelsea. Último dia de temporada europeia, final da Champions League, nesse 1º de junho de 2024. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!